E aí cambada, meu nome é João e no novo vídeo eu vou falar sobre a mais nova série da Netflix, The Umbrella Academy, e não tem nada a ver com a música da Rihanna. I have adopted 6 children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. The Umbrella Academy é uma série que é um drama familiar com um subtexto de super-heróis. Ela é baseada em quadrinhos do quadrinista brasileiro Gabriel Bá e do vocalista do My Chemical Romance, Gerard Way. E ela começa com o nascimento misterioso de 43 crianças ao redor do mundo que as suas mães não estavam grávidas quando o dia começou. Então, um milionário, trilhardário chamado Reginald Hargreaves vai atrás dessas crianças e tenta recrutar o máximo que puder. E ele consegue 7. Mas ele é tão caguei pra essas crianças que ele não dá nem nome. Ele chama as crianças pelos números dela. Então, vai de 1 a 7. A série é muito legal, é muito divertida e eu vejo ela quase como um filho entre Watchmen e X-Men. E quando ela realmente emplaca na fantasia, é interessante, é instigante, você quer ver. Mas eu não posso dizer que isso também acontece quando ela foca mais no drama. O fato dela ser centrada num drama familiar é muito legal. Também é muito interessante pelo fato do abuso que cada uma das crianças passou durante a infância e como isso se reflete no presente, quando elas já cresceram. Mas, às vezes, eu acho que a série foca muito em coisas que, na verdade, ninguém queria saber. Como, por exemplo, o romance entre o Luther, o número 1, e a Allison, a número 3, já que ninguém liga muito para o próprio Luther. E também vejo que a série perde ótimas oportunidades de explorar coisas que realmente seriam mais interessantes, como por exemplo, o que aconteceu com Ben e a viagem no tempo do 5 e a viagem no tempo do Klaus, que acontece também. E a série deixa passar batido muitas dessas oportunidades. Inclusive, falando no Luther, muitas das pessoas que eu vi não gostaram muito do personagem, acharam ele chato, desinteressante, mas eu já vejo ele como o perfeito exemplo de como um abuso familiar, um abuso infantil deixa marcas até meio que sutis na personalidade de uma pessoa. E eu vou falar um pouco da personalidade de cada um dos 6 irmãos. No caso, o Luther, ele é o exemplo, ele é o espelho do que o pai queria criar. Ele é o soldado que tenta não demonstrar emoção e que segue ordem sem questionar. E ele vê o mundo dele meio que desabar quando ele percebe que ele perdeu o general e que ele vai ter que assumir a liderança que ele deveria ter desde sempre. E ele, na verdade, não sabe exatamente quem ele é, nem o que ele gostaria de ser, porque ele sempre foi criado seguindo regras. Então, ele perde meio o eixo dele, e isso é muito interessante porque, por mais que ele reconheça que o pai não era uma figura muito boa, ele tem essa idolatria por ele que, sabe, chega meio que beira a cegueira. E o Diego é muito similar ao Luther, mas ele também é o que o pai queria que ele fosse. Inclusive ele é o único que ainda continua lutando contra o crime, ele é vigilante, etc. E eu não diria que ele é anarquista, mas ele é contra toda e qualquer forma de lei e de ordem, sabe? Ele segue a própria lei e ele é ele é o que o pai queria, mas ele não é nada do que o pai quer. Ele tenta não ser o que o pai quer, justamente pelo fato da infância dele ter sido tão complicada. A Allison, ela tem um drama mais focado na própria família, na que ela criou depois de sair de casa, mas que também reflete no abuso que ela sofreu na própria casa. Ela tem um poder que ela meio que cria uma realidade a partir do momento que ela fala que ouviu um rumor sobre determinada coisa. Então, ela entende que ela faz aquilo e que aquilo é errado quando ela faz com a própria filha, mas se o próprio pai fez isso com ela, por que ela não faria, sabe? É tão mais cômodo você exercer o seu poder dentro de uma realidade onde a pessoa é completamente inocente, ela não pode reagir. E é muito similar ao que acontece quando uma pessoa que cresce apanhando dos pais e ela não gosta daquela criação que ela teve, mas quando ela cresce, ela bate nos filhos, sabe? Ela repete aquilo que aconteceu com ela dentro da própria infância, por mais que ela não goste daquilo. E é justamente isso que acontece com ela quando ela tem a própria família. O Klaus, eu acho que ele é o personagem que a galera mais gosta. Ele é o mais focado na realidade. E eu amo esse ator, ele fez Misfits, que é uma série incrível, que também é sobre super-heróis e tá na Netflix, eu acho. Então assista se você puder. Mas enfim, voltando. O Klaus, ele tem um poder que eu achei muito inútil a princípio. Ele fala e vê gente morta. E como ele vai influenciar nisso dentro da equipe. Mas esse não é o mais interessante nele. É que pelo fato de ele sempre ver gente morta e ver gente muito desfigurada e ouvir os lamentos da galera, ele acabou se tornando um dependente químico. E ele é o personagem que, ao mesmo tempo que é carismático e que é sagaz e que é inteligente e é carismático,
Eu acho que eu já falei carismático, mas enfim. Ele tem todas essas mudanças de personalidade, de humor, que um dependente químico tem. Então ele não é nada confiável a princípio. Por mais que às vezes ele tente fazer o que é certo, a bússola moral dele já tá meio danificada, sabe? E às vezes ele tenta fazer uma coisa, mas ele acaba desistindo porque ele perde o interesse, ele foca em outra coisa, ele foca nas drogas, sabe? É um personagem que é realmente, eu achei ele o mais verossímil com a realidade. Enquanto o número 5, ele é o mais surreal, sabe? E ele também é um dos personagens que o público mais gosta. Ele era um garoto que conseguia viajar no tempo e no espaço, mas um dia ele acabou viajando no tempo para um futuro apocalíptico, onde estava tudo destruído, mas ele não conseguiu voltar. E ele passou cerca de 50 anos nesse universo destruído, sendo a única pessoa na Terra, até que ele conseguiu voltar para o presente, o nosso presente, mas ele volta no corpo de 13 anos. Então é um garoto de 13 anos, mas é um cara de 50 e poucos, quase 60 anos dentro daquele corpo. Então ele faz coisas que dão choque, sabe? Quando você vê uma criança fazendo. E ele também, justamente pelo fato do poder dele ser mais visual e ser mais próximo ao surreal, você tem momentos melhores com ele do que com os poderes dos outros personagens. Ele é o personagem mais ligado no sobrenatural e ele também é o personagem que leva a trama à frente. Ele é o cara que tá ali por trás do plot principal. E a Vanya, que é a número 7, é a ordinária do grupo. Ela vive à sombra sempre da família dela, que é extraordinária e tem poderes, e ela não, então ela sempre tá ali na sombra. Ela é o principal retrato do que acontece quando uma pessoa é reprimida e se reprime muito. E como, quando você se liberta, esse sentimento pode ser destrutivo tanto pra você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Um ponto negativo que eu também achei na série é que ela pode ser muito previsível. Embora tenha alguns momentos que você fica... Meu Deus, eles conseguiram fazer isso. Tem muitos momentos que, tipo, certos personagens com 5 minutos de tela você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já entende toda a trama e você perde um pouco de interesse por conta disso. Porque você sabe o que tá acontecendo, você sabe o que vai acontecer. Então acho que a série podia ter sido mais não inventiva, mas mais criativa nesse aspecto, sabe? Porém, outra coisa que eu achei muito legal. A série ela tem momentos e montagens ótimas, como por exemplo, a perseguição de Chacha e Hazel no número 5 na loja de roupa. A gente também tem a cena de dança da galera no primeiro episódio, que aliás é perfeito esse piloto. Você tem momentos muito inspirados que valem muito a pena. Então, mais realmente, entre o começo e o final da série. O meio da série é meio, sabe, meio parado, mas isso é normal porque essa questão da Netflix tenta fazer filmes de 10 horas. Essa questão de episódio é simplesmente para dividir o tempo e são grandes filmes que se completam dentro de 10 horas. Então, pode ser um pouco cansativo essa parte do meio do filme, mas não é nada que prejudique muito o ritmo da série. A ambientação da série também é muito legal. Ela tem essa vibe que agora virou moda, que são séries que se passam no presente, ou mais próximo do nosso presente, mas elas têm essa vibe meio oitentista, noventista. Então, por exemplo, a gente tem Gotham, Sabrina e Sex Education, que são séries que passam no presente, mas você tem meio que uma dúvida, é presente mesmo? Porque não tem tanta tecnologia e porque eles não utilizam isso e aquilo outro. Por exemplo, eles não usam telefone, eles só usam telefone público, tipo orelhão mesmo, eles não têm um celular pra dar uma mensagem mais rápida. Então, eles trabalham com essa estética, é até bem nostálgico a fotografia da série, é um negócio meio quente, meio... não sei explicar muito bem, mas se você viu, você vai entender do que eu tô falando quando eu falar que é nostálgico, por mais que você nem tenha vivido nessa época. E pra finalizar tudo com chave de ouro, a série tem uma trilha sonora, tem a playlist no Spotify, então dá uma ouvida que tem Queen e tem tudo mais e dá uma olhada porque vale muito a pena. The Umbrella Academy é uma série que, por mais que tenha esse foco no fantástico e no sobrenatural, ele fala um pouco sobre como o abuso familiar pode ser destrutivo tanto para a própria família quanto para o mundo. Se você curtiu esse vídeo, você dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e se você não gostou, compartilha com os inimigos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!